Eliseu, aleluia, para falar para ele o que havia acontecido com seu esposo e também o que estava acontecendo na sua vida e na sua família por causa, aleluia, da morte do seu esposo. Mas eu gostaria de, antes de continuar aqui, aleluia, destacar nesta noite, aleluia, que já havia um certo tempo que aquela mulher estava passando por aquela situação, aleluia, mas ela foi em direção ao homem de Deus. A Bíblia não está falando aqui que a mulher saiu da sua casa e foi na casa de um vizinho, de uma vizinha, no mercado, na praça, aleluia, para queixar, aleluia, sobre o que estava acontecendo na sua família, aleluia. Ela não saiu para falar com qualquer um, mas ela foi até onde estava o homem de Deus. O que nós aprendemos nesta noite com esta palavra, aleluia, nós não podemos, nós não devemos sair a qualquer um para queixar, para falar dos problemas que estão acontecendo na nossa casa, na lavanda, sulavanda. Nós temos que falar para quem tem a solução. Ela falou para Eliseu, porque ela sabia que Eliseu era homem de Deus, que Eliseu tinha intimidade com Deus, aleluia, e por causa desta intimidade que ele tinha com Deus, certamente ele iria falar com Deus, e Deus iria entrar com providência na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estiver passando por problema, não fala para o seu colega de trabalho, não fala para o seu colega da escola, não fala para o seu vizinho, porque hoje você fala para o seu colega de trabalho, amanhã a empresa toda está sabendo. Hoje você fala para o seu colega da escola, para o seu vizinho, amanhã já está no Facebook, já está nos WhatsApps, já está nos Twitters da vida, aleluia. E muitas vezes temos que ter cuidado até mesmo para falar do nosso problema para alguém que congrega conosco da nossa própria igreja. Não é todo irmão, não é toda irmã que está preparado, que tem condições de ouvir o seu problema, aleluia, porque muitos, aleluia, podem até ouvir o teu problema e falar com Deus e pedir a Deus a misericórdia por você, mas uma boa quantidade de pessoas termina de ouvir o teu problema aqui, aleluia, daqui a pouquinho já está contando o teu problema lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo que você fale para ele, olha, não fala para ninguém não, eu estou falando para você porque eu confio em você. Lá na frente ele vai falar para o outro, ele vai falar para a outra, olha, não fala para ninguém não, porque eu estou falando para você, pois confio em você. Daqui a pouquinho a sua história está espalhada por todo lugar, todo mundo está sabendo, e o pior, ainda estão sabendo diferente do que aconteceu, porque você começa a falar que aconteceu de uma forma, lá na frente, aleluia, todos estão comentando que aconteceu totalmente diferente, bem mais agravante, bem mais pior. Portanto, fala do teu problema para quem pode te ajudar a resolver os teus problemas. Aleluia. Uma coisa interessante, amados, que nós podemos destacar aqui é que aquela mulher, ela conhecia o homem de Deus, ela sabia quem era Eliseu. Ela não frequentava as escolas de profetas, mas ela sabia
quem era o professor do seu esposo. Ela sabia quem era o mestre do seu esposo, porque ele se fazia conhecido, porque ele era presente. E o que nós aprendemos nesta noite com esta palavra, tem muitos que são pastores, dirigentes, aleluia, e as ovelhas não conhecem ele. Pastores, presidentes, que as ovelhas não sabem quem é ele, aleluia. Mas aquela mulher sabia quem era o Senhor do seu esposo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque certamente ele nos visitava, porque certamente ele aparecia de vez em quando para fazer oração, para perguntar à família como que a família estava, se estava tudo bem. Se alguém adoecia, ele certamente aparecia na casa para orar por aquela pessoa que estava doente. Por isso, aquela mulher conhecia Eliseu. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Uma coisa interessante que nós aprendemos com esta palavra, amados, é que aquele homem, ele era um homem trabalhador, ele era um homem que amava e honrava a sua família, porque ele recebeu o testemunho da sua esposa sobre este amor. Porque observe, meus amados irmãos, que quando ela se aproximou do profeta Eliseu, ela falou: meu marido, teu servo. Meu marido, teu servo. Mas pastor, não estou ouvindo aqui nada dizendo que ele honrava a sua família. Quando ela enche a boca e fala para Eliseu: meu marido, o teu servo, aleluia, ela está expressando de que aquele homem realmente ele fazia o papel de esposo, o papel de marido, o papel de pai, aleluia, como também o seu papel cabível, aleluia, na área em que ele estava atuando no meio eclesiástico. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Amado, se nós formos perguntar para muitas pessoas hoje nos nossos dias, como é que é o seu esposo? Como é que é o seu marido? Se formos pegar testemunho de muitas mulheres, esposas de obreiros, como é que é o seu marido? Talvez se perguntar como é que é ele em casa, ou como é que é ele na igreja, talvez ela vai falar: na igreja é uma bênção, homem de Deus, profeta de Deus, pregoeiro da palavra do Senhor. Mas se perguntar em casa, como é que é ele em casa? Como é que é o seu colega? Como é que é o obreiro quando é apenas um colega de trabalho? Como é que é o obreiro quando ele apenas, aleluia, é um colega da escola? Como é que é o obreiro quando ele apenas está passando na rua? Ou como vizinho, como pai e como esposo? Como é que é este obreiro? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas que, se for perguntar para dar testemunho, vai fazer este traste, aquele traste, aquele infeliz. Por que, irmãos? Porque não tem testemunho. Mas ela falou: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Aleluia. Ele tinha testemunho da esposa, da família. Ele tinha testemunho da igreja. E ele tinha testemunho do próprio Deus, porque ele era temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí ele veio a falecer, ele veio a morrer. Ele era o provedor da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Era ele que trabalhava, era ele que trazia sustento para a casa. A esposa estava acostumada a cuidar das coisas referente aos filhos, referente ao cuidado ali do lar.
Mas ela não estava acostumada com a questão do trabalho para trazer o mantimento para casa, porque tinha o seu esposo com essa finalidade. Por causa disso, certamente ela não veio a desenvolver o conhecimento na área do trabalho em que ele exercia. Eu não sei qual era a profissão daquele homem, mas eu até acredito que aquele homem trabalhava de uma certa forma, que ele comprava para revender, e depois ele revendia e pagava aquilo que ele havia comprado, aleluia, e com o lucro que ele havia conseguido, ele comprava mais e mais, e certamente era assim o trabalho dele. Mas ele morreu e deixou uma dívida, e aquela mulher, ela não conhecia a profissão daquele homem. Os filhos ainda não estavam com idade para exercer a profissão do seu pai. E desta maneira, tudo que ele havia granjeado, tudo que ele havia conseguido até aquele momento, a partir do momento que ele morreu, as coisas começaram então a se acabar. Até que chegou um ponto em que realmente aquela mulher parecia que não tinha mais nada, a não ser a dívida que o seu esposo havia deixado. E o credor chegou até aquela mulher, certamente, amados. Aquele credor, ele não foi apenas uma e nem duas vezes na casa daquela mulher. Certamente o esposo daquela mulher tinha dado uma data limite para o pagamento da dívida, aleluia, e ele veio a morrer. Talvez assim que ele morreu, o credor nem foi imediatamente, aleluia, para cobrar a dívida da mulher. Talvez ele deu um tempo, mas depois ele começou a ir na casa da mulher, e aí o seu esposo deixou o dinheiro reservado para o pagamento da dívida, aleluia, e ela certamente falava, não, ele ainda não deixou, ele não deixou o dinheiro reservado, mas Deus vai entrar com providência, e eu vou te pagar. E aquele credor voltava, aleluia, mas outra hora, outro dia, ele retornava na casa daquela mulher, e já estava sem paciência, e a mulher, por ela não ter uma profissão que conseguisse o sustento para casa, aquela mulher não conseguia o dinheiro para pagar aquela dívida, mas ela acreditava que Deus iria entrar com providência, e de alguma forma, aleluia, Deus iria agir na tua casa, de alguma forma Deus iria agir na sua família. Por isso ela não deixava que os credores levassem os seus filhos. Talvez aquele credor já várias vezes havia ameaçado aquela mulher para levar o seu filho, e ela falava, não leva agora não, meu filho não, eu vou dar um jeito, Deus vai entrar com providência, eu vou pagar a dívida. E ela acreditava que de alguma forma aquela dívida seria paga e os seus filhos não seriam levados. Mas o credor perdeu a paciência, e ele marcou uma data, olha, até tal data, se você não pagar a dívida, eu vou levar os seus 2 filhos para trabalhar como servo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí que a mulher correu em direção ao homem de Deus. Uma coisa interessante, amados, é que quando aquela mulher chegou para falar, que contou a história para o homem de Deus, ele virou para ela e falou, o que terei eu de fazer? O que eu poderei fazer por ti? Ou seja, eu não posso fazer nada, eu não tenho nada para fazer por ti. De mim mesmo eu não posso fazer nada. Era Eliseu que estava falando, irmãos. Nós conhecemos a história de um dos maiores profetas de Deus. Diante da situação daquela mulher, ele se sentiu incapaz, ele mesmo, Eliseu, se sentiu incapaz de resolver o problema daquela mulher.
E ele falou: eu não posso fazer nada. Aí, irmãos, o que nós podemos observar com isso? Se Eliseu, o profeta de Deus, ele admitiu que ele mesmo não poderia fazer nada. Por que hoje nós observamos muitas pessoas que se dizem profetas, pregadores, ou seja lá o que for? Eu vou fazer isso, eu vou orar e fulano vai ser curado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Se Deus não fizer, nós não podemos fazer nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que admitir que nós mesmos nós não temos a solução. Se a solução não vier de Deus, a pessoa vai ficar sem a resposta. Nós mesmos não podemos fazer nada. Eliseu admitiu naquele momento que ele não podia fazer nada, mas terminando de admitir que ele era incapaz de resolver o problema daquela mulher. Aleluia, Deus falou no coração de Eliseu: olha, Eliseu, você não tem condições, mas eu tenho. Você não pode fazer, mas eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Eliseu recebeu naquele momento a revelação de Deus e perguntou para ela: o que tens em tua casa? O que é que tens em casa? Aí aquela mulher, irmãos, eu acho que ela fez um rápido retrospecto. Deve ter sido rapidinho para ela pensar em tudo que ela tinha em casa. Em comparação com o tamanho da dívida que ela tinha, ela pensou assim: não tem nada. Porque certamente, irmãos, se nós nos envolvermos em uma dívida, e nós vamos procurar aquele pessoal que trabalha nessa área, acho que é os economistas, não sei, pessoal que são bons em cálculos, olha, eu estou com uma dívida muito grande, e eu não sei o que fazer para pagar essa dívida. O economista vai olhar para a gente e vai perguntar: o que você tem na tua casa? Aí, olha, eu tenho primeiro a casa. A casa é um valor de tantos reais, uma casa de tantos mil reais, uma casa de laje. Eu tenho um carro, de repente uma moto, de repente, e por aí vai até a máquina de lavar, tem o micro-ondas, tem a geladeira, e por aí vai, né? Tem isso, tem aquilo outro. Por quê? Que se pergunta o que se tem em casa, porque dependendo dos valores, dos objetos de valor que tiver em casa, pode se vender aqueles objetos, e de forma natural, economicamente falando, através da venda daqueles objetos, ser pago a dívida. Não é assim que se faz. Se você está devendo alguém e tem um carro, por que você vai andar de carro se você está devendo alguém? Se você está com dívida na praça, venda o carro e paga a tua dívida, depois consegue o carro de novo, mas limpa o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Eliseu perguntou à mulher o que ela tinha em casa, ela olhou o tamanho da dívida que ela tinha, e se as coisas que ela tinha se seriam suficientes para vender e pagar aquela dívida, então ela teve a conclusão, economicamente falando, aleluia, não tem nada senão apenas uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Não tem nada senão uma pequena botija com um pouquinho de azeite. Aleluias. Aí, irmãos, é que entra um mistério nesta campanha, que eu acredito que quando Deus tocou no coração do pastor Denis, aleluia, para iniciar esta campanha, eu creio que o coração do pastor Denis ardia no que diz respeito a este pequeno vaso, com este pouquinho de azeite. Não era um vasão, não era um vaso grande, e este vaso não estava transbordando de azeite. Eu ouço muitos que acham que vão ser usados por Deus, porque se chegar aqui e falar: irmãos, eu vou ser usado por Deus para te abençoar, porque eu estou transbordando
vaso que está transbordando de azeite, é vaso que não está em utilidade, é vaso que não está trabalhando, porque vaso que está trabalhando, vaso que está em ação, aleluia, ele não está transbordando de azeite. Mas presbítero Benilton, o que o senhor quer dizer com isto? Aquela pequena botija de azeite, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ela não estava transbordando, ela não estava cheia, ela tinha um pouquinho de azeite, mas era a botija conhecida que tinha na casa, era um vaso que tinha na casa, aleluia. Mais pra frente na mensagem nós vamos falar melhor sobre isto, mas eu gostaria de dizer nesta noite, aleluia, que para abençoar a casa, Deus, ele se alegra e ele quer usar os pequenos vasos da casa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tem muita gente que acha que o avivamento, o poder, a unção vai acontecer somente se trouxer vasos cheios de fora, aleluia, para esses vasos vir de fora, para derramar azeite dentro da casa. Não são os vasos de fora que vão encher, aleluia, os vasos de dentro, não. Quem vai encher os vasos da casa são os próprios pequenos vasos da casa, porque os vasos da casa são conhecidos. Eu começo a observar aquele pequeno vaso da casa daquela mulher. Eu não sei quanto tempo que aquele vaso estava naquela casa, mas certamente é um recipiente que já era conhecido na casa. Certamente aquele vaso tinha marcas que era conhecida há muito tempo. Os moradores da casa, quando olhassem para cada uma das marcas daquele vaso, eles se lembravam quando foi, em qual ocasião é que aquelas marcas foram feitas naquele vaso, aleluia. Aquelas marcas daquele vaso representavam a história que ele tinha com aquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Os moradores da casa conheciam aquele vaso, quando olhava para ele, sabia que aquele era um vaso que era para se colocar azeite, e sempre que se fosse até aquele vaso, podia ter pouco azeite, podia, mas tinha azeite e serviria para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que todos entendam nesta noite o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Não adianta trazer vaso de fora, aleluia, para encher os vasos de dentro. Os vasos que vêm de fora é para serem cheios aqui dentro, porque aqui tem vasos, aleluia, que tem capacidade dada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter pouco azeite, pode, mas todos aqui conhecem a história deste vaso, aleluia. Quantos que chegam dentro da casa de Deus dizendo: eu sou vaso de honra, eu sou vaso de bênção, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ninguém sabe qual é a sua procedência, de onde ele veio, por onde ele passou, o que ele andou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes esses vasos lá fora são mais valorizados do que os vasos que estão dentro, aleluia. Aquela mulher, aleluia, falou: não tenho nada senão um pequeno botija de azeite. Amados, quando ela falou não tenho nada, não quer dizer que realmente não existia nada em casa, aleluia. Queria dizer que as outras coisas da casa não tinham tanta importância, mas um pequeno azeite, um pequeno vaso com um punhadinho de azeite, podia até ser pequeno, podia até ser pouco, mas era apenas o que importava naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não, fisicamente, aleluia, não era suficiente para pagar a sua dívida, mas era o que tinha de valor dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então o profeta Eliseu, ele falou para ela: vai aos seus vizinhos e pegue vasos emprestados, e não poucos. Vasos emprestados e não poucos. Amados, uma coisa que nós aprendemos diante desta situação desta mulher é a questão da obediência. Eu quero ser cheio, eu quero ser usado por Deus, eu quero transportar a unção, mas eu não quero obedecer. Quero fazer do meu jeito, porque eu aprendi melhor do que o pastor, sei mais do que pastor, eu sei mais do que a dirigente do ciclo de oração, eu sei mais do que a responsável pela mocidade. Isso que ele ou que ela está falando não tem nada a ver. Eu não vou fazer desse jeito, porque eu sei fazer melhor. Rebeldia versus obediência. A mulher estava cheia de dívida. A mulher tinha apenas um pouquinho de azeite dentro da botija. E eles iam falar para a mulher: vai com todos, olha que é com todos os seus vizinhos. Não é só com alguns vizinhos que você se dá bem com eles, não. É com todos os seus vizinhos, até porque tem que estar se dando bem com todos os vizinhos. Com todos os seus vizinhos. E pegue vasos emprestados, vasos vazios, e não poucos. Aleluia. Como é que eu vou pegar vaso emprestado? A pessoa, se ela fosse igual muitos da nossa geração, esse profeta está maluco, esse pastor está maluco, está doido. Se eu estou devendo, eu estou precisando pagar, e o profeta está mandando eu ir para o meu vizinho e pedir vasos vazios emprestados. O que eu vou fazer com vasos vazios emprestados? Se eu vender um vaso vazio do vizinho, eu vou pagar com o quê? Não tem lógica. Quem disse que Deus trabalha com lógica? Deus não trabalha com lógica humana. Deus, ele requer, irmãos, obediência à sua palavra. Porque quando Deus manda, ele sabe o que ele está fazendo. Que a pessoa, se Moisés reclamasse com Deus, quando Deus falou: então sede, toca na rocha. Aleluia! Deus, o que está acontecendo com Deus? Será que a eternidade tem data de validade? Porque Deus está mandando tocar na rocha. O povo quer água, Deus está mandando tocar na rocha. Ele foi lá e tocou na rocha e jorrou água da rocha. Quando Jesus Cristo foi curar aquele homem que estava cego, Jesus cuspiu no chão, no barro, fez lodo e untou os olhos daquele cego e falou para aquele cego: vai lá e se lava no tanque de Siloé, não é isso? Se lava no tanque de Siloé e você vai ser curado. E aquele cego, se fosse como muitos da nossa geração, além de fazer esse negócio nojento de colocar cuspe com barro, lama no meu olho, coisa nojenta, ainda manda eu ir cego. Eu já era cego, ainda estou com o olho cheio de barro. Como é que eu vou ficar curado? Por que ele não colocou a mão na minha cabeça e falou: seja curado? Deus age da maneira que ele quer, não segundo a lógica humana. O que Deus requer é obediência à tua palavra. E aquele homem cego, enquanto ele ainda não havia lavado o olho no tanque de Siloé, ele ainda estava cego. Ele teve que ser conduzido até lá, ele teve que ir tateando até lá, mas ele obedeceu, aleluia, lavou o seu rosto, lavou o olho, aleluia, e recebeu a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã, ele relutou bastante, mas depois ele foi lá, mergulhou 7 vezes, depois ele foi curado. Deus requer obediência para que o milagre aconteça na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sem obediência não há
vizinho, aleluia. E aí, meus amados irmãos, que nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, a necessidade de termos bons relacionamentos com o nosso vizinho, aleluia. E aí, irmãos, aleluia, que eu louvo a Deus por ter o pastor Denis e esta igreja comunhão com meus vizinhos. Eu louvo a Deus por este bom relacionamento que nós temos, que é o mesmo bom relacionamento que eu tenho com todos em nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus que o irmão também é da mesma maneira. Temos que ter bons relacionamentos, meus amados irmãos. Se aquela mulher não tivesse bom relacionamento com seus vizinhos, ela não teria moral para pedir nada para os seus vizinhos. E certamente ela conseguiu aquela quantidade grande de vasos emprestados, porque ela estava acostumada também a semear na vida daqueles vizinhos. Quando ela estava bem, quando ela estava na bonança, aleluia, ela semeava na vida dos seus vizinhos. Nós temos que aprender a semear, porque quem semeia não colhe. Não adianta querer colher onde você não semeou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem semeia contenda ele colhe. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um ditado que diz que quem semeia chuva colhe tempestade. Temos que ter bons relacionamentos com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com o nosso pastor, aleluia, com todos, porque um dia nós poderemos precisar deles. Ontem aquela mulher precisou dos seus vizinhos, aleluia, ela pode ser atendida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu não vou poder, se eu fosse falar tudo que a gente tem aqui para estar falando para a igreja, talvez não vai muito também não, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós iríamos, com certeza, iríamos estourar muito o horário de final do trabalho nesta noite. Apesar que o pastor nos deu liberdade para estarmos ministrando segundo a direção do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é muito educado, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não gostaria, não poderia deixar de falar para a igreja nesta noite. Quando o Eliseu mandou eles entrarem na sua casa e fechar as portas, é sinal de que há coisas, irmãos, aleluia, que é entre você e a sua família. Ninguém precisa ficar sabendo, não precisa levar ninguém. Há coisas que é entre você e a sua família. Outra coisa importante, amados irmãos, é que Eliseu ele falou que quando for encher os vasos, é para separar os vasos que estiverem cheios. O que quer dizer isso? Separar os vasos que estiverem cheios. Vaso que está cheio é vaso que está cheio. Vaso que está vazio é vaso que está vazio. O vaso vazio não pode estar no meio do vaso cheio e falar que é vaso cheio. Vaso vazio, ele tem que confessar, ele tem que se manifestar como que ele esteja vazio, porque se ele estiver no meio do vaso cheio e querer se apresentar como vaso cheio, ele não vai ser cheio pelo Senhor. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o pastor ou quem está na direção pergunta quantos estão cheios da unção do Espírito nesta noite. Aí muitos veem a multidão levantando a mão, mas ele não quer ficar para trás, porque vai ficar com vergonha. Todo mundo vai olhar para ele e vai ver que ele não levantou a mão porque está vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele levanta a mão no meio dos vasos cheios, dizendo que é vaso cheio. Não vai ser cheio nunca, mas aquele que se humilhar, aquele que se apresentar como vazio, esse será cheio pelo Senhor, porque nos diz a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa que aquela mulher fez, que nós temos que aprender a fazer, é que depois do milagre, ela voltou até o profeta de Deus. Por que ela voltou ao profeta de Deus, amados? Ela voltou para agradecer. Ela voltou para contar na bênção e para agradecer pelo milagre que havia acontecido na sua vida, na sua família e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que faz campanhas e mais campanhas,
campanha de 7 dias, campanha de 15 dias, campanha de 30 dias, e exige que o pastor, que a esposa do pastor, o dirigente de circulação, os irmãos da igreja estejam com ele junto na campanha. Irmãos, me ajuda, estejam comigo na campanha. Vamos fazer uma campanha de 30 dias, de madrugada. Vamos falar com Deus. Os irmãos pagam o preço junto com ele ou com ela, na campanha de oração. Aleluia. Aí no final dos 30 dias, termina a campanha, o irmão recebe a bênção e nunca mais volta na igreja. Este, aleluia, é o perfil de crente ingrato. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher voltou para agradecer. Bendito seja o nome do Senhor. Eliseu falou para ela: vai lá, pega os azeites, vende, aleluia, azeite, paga a sua dívida, honra com o seu compromisso, honra, aleluia, e depois vivei do resto. Eu já estou terminando. Vivei do resto quer dizer com isso? Quer dizer que foi tanto azeite que ela não precisou trabalhar mais. Foi tanto azeite que ela viveu o resto da vida com aquele restinho, com aqueles azeites que foram multiplicados. Os azeites continuaram sendo multiplicados. Negativo, negativo. Vende o azeite, paga a sua dívida e vivei do resto. Hoje, quando você pergunta, fulano, ao seu esposo ou aquela família, vive de quê? O que quer dizer isso, irmão? A família vive de quê? Ou seja, qual é a profissão da família? Qual é o trabalho? Qual é a renda da família? Ele trabalha no meio rural, ele trabalha... Enfim, louvado seja o nome do Senhor. Quando Eliseu fala, vivei no resto, quer dizer, você pega o dinheiro que você conseguir, com o que você vender, deste azeite, compra mais azeite, adquira o lucro do azeite, do valor que você vendeu, aleluia, e viva do resto. Ou seja, a partir antes você não tinha meio de ganho, antes você não tinha profissão, mas agora você tem profissão, e quem tem profissão, quem tem um trabalho, tem dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não só proveu sustento para aquela mulher, como devolveu a dignidade para aquela família. Aleluia. Amados, este é apenas o primeiro elo desta campanha. Eu creio que Deus vai falar de uma forma muito mais especial durante os próximos 6 elos da campanha. A palavra de Deus, ela se revela de uma forma tremenda aos nossos corações. Parece de maneira nenhuma que eu tenha falado tudo o que diz respeito a esta passagem do azeite da viúva. Os irmãos vão observar que daqui em diante, todos os irmãos que chegaram aqui para ministrar a palavra do Senhor, Deus vai revelar algo diferente, aleluia, algo novo aos nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nesta noite, amados, nós possamos sair daqui com a confiança, louvado seja o nome do Senhor, que enquanto existe vaso, existe azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto tiver vaso na casa, o azeite não vai parar. E não adianta, amado, pedir azeite se não tiver vaso. Tem muita gente que na hora da oração, Senhor, manda mais azeite, derrama mais do teu azeite, mas o que está faltando nas nossas vidas, nos nossos meios, muitas vezes não é azeite. O que falta são vasos na posição que recebeu o azeite do Senhor. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar o nome do Senhor por esta oportunidade e agradecer em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. As palmas para Jesus. Amém, meus irmãos? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Quem não entendeu, diga eu não entendi direito. Então todos entenderam. Deus abençoa de uma forma grande a vida do presbítero Benil. Deus abençoe a cada irmão que entrou por essas portas nesta noite. A maioria das pessoas vem para a igreja com o intuito: eu vou lá porque é campanha e eu vou ser revelado. Quem age dessa forma tem que comprar uma máquina.
ou um celular daqueles bem grandão, tirar foto e depois revelar, porque na realidade quem manda é Jesus, quem opera o milagre é Jesus, quem revela é o Espírito Santo de Deus. E aqui houve a revelação, os seus irmãos entenderam a palavra, a revelação foi concedida, porque a verdadeira revelação é a palavra de Deus. E mediante a nossa obediência à palavra, o milagre acontece. Aqui falamos sobre obediência. E a mulher, ela tinha tanta obediência, que vamos fazer uma colocação assim: se o marido dela fosse atribulado dentro de casa, era com o marido dentro de casa. Mas a moral da história é que, independente do marido, ela tinha um conceito com a vizinhança. Mesmo que alguns murmuraram, mas ela teve um conceito, porque ela conseguiu as vasilhas, ela conseguiu os vasos. Mesmo que alguém deva ter uma murmurada: essa viúva está cheia da dívida, e para que ela está procurando vasilha? Mas quando o profeta de Deus fala na direção de Deus, automaticamente o milagre acontece, porque Deus, Ele é Deus da providência. Que nesta noite os irmãos possam sair daqui com a sua bênção, com a sua vitória garantida, em nome de Jesus. Porque, irmãos, independente que algum de nós aqui mora mais próximo, mais longe, a nossa vida não foi em vão, porque o fato de chegarmos até aqui já foi a direção de Deus, já foi o cuidado de Deus, já foi o milagre de Deus. E para ficar melhor, irmãos, ainda falta 6 elos. Venha e convida mais um para vir contigo no próximo elo, na qual vai estar ministrando a palavra de Deus o evangelista Adriano Souza, dali de Bebedouro, o ex-jogador de futebol, né? Ele tem uma deficiência, né, no seu andar, mas Deus usa também de uma forma grande. E o próximo elo, o segundo elo, vai estar ministrando o evangelista Adriano Souza, dali de Bebedouro. Amém? E que Deus abençoe cada irmão. Eu gostaria de dizer para os irmãos que amanhã, às 19 horas, também tem uma campanha